Fala galera, bom, aconteceu aquilo que ninguém imaginava, aliás, que poucas pessoas imaginavam. Eu particularmente vi a possibilidade de acontecer, mas não acreditava, né? Que era a eliminação do Brasil para a Bélgica, num jogo que eu não considero que o Brasil tenha jogado mal. Eu acho que o Brasil jogou bem. Se a gente analisar aí que antes do primeiro gol da Bélgica, o Brasil teve umas duas ou três oportunidades, uma bola do Thiago Silva então que foi inacreditável, né? Ele conseguiu ali resvalar na bola e ela foi na trave. Por um pouquinho ela não entra e aquele jogo poderia ser completamente diferente, né? Uma vez que, como eu disse nos vídeos anteriores, a Bélgica não tem uma defesa sólida e deu para ver isso no durante o jogo, com a vantagem deles do 1-0 e depois do 2-0. O Brasil continuou atacando e criando boas oportunidades, mas acabou faltando ali um pezinho para botar a bola para dentro. No caso do Paulinho ali, que se não me engano teve algumas jogadas ali que ele furou na hora de chutar, não só ele, mas o Miranda ou o Thiago Silva depois. Né, jogadas como a do Neymar, se não me engano foi a última jogada que ele bota a bola no ângulo e o goleiro da Bélgica consegue tirar com a pontinha dos dedos. Né, então, como eu disse, que o Brasil criou, teve a do Renato Augusto também, que me veio à memória agora, né, que ele chegou ali com uma condição muito boa de bater na bola. De repente, se ele batesse colocado, né, chapando a bola, de repente ela entraria, né? Enfim, o Brasil perdeu muitas oportunidades, algumas o goleiro deles foi muito feliz, né? Algumas situações que já eram meio previsíveis, né? Como por exemplo o Gabriel Jesus, infelizmente ele não jogou bem, mais uma vez, né? Eu particularmente pouco um pouco o Gabriel Jesus, porque eu acho que ele é um jogador que tem condição na próxima Copa, mais experiente aí com 23 ou 24 anos, fazer uma grande Copa, né? Ele é muito jovem, é um jogador que tem um potencial enorme, então eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma com ele, né? Eu não vejo muito a situação dele como responsabilidade só dele, mas eu acho que o Tite vacilou nessa questão, né? Acho que ele poderia ter mudado para esse jogo, né? O Firmino entrar como titular nesse jogo, uma vez que o Gabriel já não vinha jogando bem, né? Eu acho que o cara que faz a função do Gabriel Jesus, ele não tem que ter na sua maior virtude a questão tática, a questão de marcar os jogadores adversários, né? Que foi uma situação ali que foi colocada, se não me engano, pelo Tite ou alguém da comissão técnica. Né? Então foi um vacilo aí do Tite. Outro vacilo, na minha opinião, que muitos torcedores defenderam, eu fui contra. Não sei se eu cheguei a falar isso aqui nos vídeos anteriores, que era a volta do Marcelo. Né? O Marcelo, ele tecnicamente é melhor do que o Felipe Luiz, mas ele não vinha jogando bem. Futebol, a gente sabe que é questão de encaixe, é questão de quem está melhor no momento, e o Felipe Luiz vinha jogando bem. Podia não estar muito melhor, mas ele estava melhor. E defensivamente, na minha opinião, e eu digo isso com a maior tranquilidade, ele é bem melhor que o Marcelo. Assim como o Marcelo é melhor do que, se a gente dividir o campo em três, né, defesa, meio campo e ataque, o Marcelo ganha do Felipe Luiz no meio e no ataque. Porém, na defesa, o Felipe Luiz é melhor do que o Marcelo. E como eu disse aqui, todo mundo acho que concorda, o Marcelo não foi bem nessa Copa. Né? Infelizmente, ele é um jogador que dispensa comentários. Para mim, ele é um caso raro de lateral que a gente pode considerar aí como um craque pela habilidade, pela técnica, pela criatividade, mas infelizmente ele não foi bem. Né? Eu, por exemplo, já considero que o Marcelo já está na hora de sair da lateral, né, e virar de repente um meia. Né? Eu acho que ele tem todas as condições de fazer isso, principalmente nessa próxima temporada no Real, que já se sabe que vai ter muitas mudanças. Né? O Zidane saiu, né? A gente tem que lembrar que antes do Zidane o Real Madrid vinha com muita dificuldade com seus técnicos, né? Era uma equipe que não conseguia se encaixar.
né? Então o Real vai passar aí por uma mudança drástica. A gente já sabe, por exemplo, que tem boas chances do Cristiano Ronaldo sair. Isso vai fazer uma falta muito grande pro Real Madrid, né? Eles têm condição de fazer um super time, mas a gente está falando de jogador que hoje está muito acima da média, que é o Cristiano Ronaldo. Então, são duas perdas muito grandes para o Real Madrid. Muito grandes para o Real Madrid. E uma coisa que eu também penso, não sei se quem está assistindo o vídeo vai concordar comigo, o Real Madrid ele vem caindo de produção nos últimos anos, né? Essa Champions League, por exemplo, eles conquistaram com muitas dificuldades. Tudo bem que o adversário era uma equipe que vinha jogando muito bem e que teve o desfalque ali durante o jogo do seu melhor jogador, que é o Salah, né? Então fez ali uma diferença grande, mas eu acho que é visível que o Real Madrid já vem numa queda. Enfim, saindo desse assunto, né, já que é seleção, né, eu estava falando do Marcelo, mas acabei entrando em Real Madrid. Sobre agora o futuro da seleção, né, acho que sobre o jogo muita gente já falou, acho que eu já falei o que tinha que falar sobre o jogo em si. Eu acho que agora, para o futuro da seleção, eu defendo a permanência do Tite. Eu acho que se você pesar na balança aí as coisas boas e ruins, teve mais coisas boas do que ruins. Eu acho que ele vai ser capaz de levar essa experiência dessa Copa para a próxima, né? Acho que a gente tem que lembrar aqui da história dele no Corinthians, né? Daquela eliminação traumática pro Tolima, que eu acho que, se a gente comparar ali, foi bem pior do que essa eliminação para uma Bélgica, que é uma equipe boa, né? Diferente, por exemplo, do Tolima, né? Diferente da situação, né? Que foi, se não me engano, na chamada pré-Libertadores, nessa eliminação do Corinthians. Então, como eu estava dizendo aqui, eu acho que o Tite tem todas as condições de aprender com essa eliminação, né? Ele cometeu erros, como eu falei aqui do Gabriel Jesus, que eu acho que é unânime, né? Todo mundo pensa que o Gabriel Jesus teria que ir para a reserva para o Firmino ser o titular. Acabou não acontecendo, o Tite acreditou no Gabriel e acabou morrendo abraçado com ele. Teve a questão do Marcelo também, que, como eu disse aqui, eu considero um erro, porque o Felipe já vinha aí de 2 jogos, né? Seria, se não me engano, o terceiro contra a Bélgica, e ele optou por botar o Marcelo, que não vinha bem, mas, enfim, é uma situação que, se a gente, como eu falei aqui no início do vídeo, né? Muita gente defendia o Marcelo, porque o Marcelo é melhor tecnicamente que o Felipe Luiz, né? Então é uma situação que, apesar de ser um erro, é compreensível, né? Mas não deixa de ser um erro, né? E se provou dentro do jogo que o Marcelo não era a melhor escolha. E eu acho que o Brasil tem aí, com a permanência do Tite, um futuro bacana, um futuro bom, né? Como eu disse aqui, eu acredito que o Tite vai ter a capacidade de absorver essa eliminação, né? Pegar as coisas boas dessa Copa para trazer para a próxima, que vai ser uma Copa que a gente vai ter mais opções de jogadores ofensivamente. A gente pode pensar em Paulinho, em David Neres, em Paquetá e vários jogadores que hoje, muitos jovens, já são destaques e podem chegar daqui a 4 anos já bem consolidados e dar mais opções ainda pro Brasil. Mas eu faço um alerta aqui com relação à nossa defesa como um todo, né? Volantes, laterais e zagueiros, né? Eu vejo ali o nosso lado defensivo, né, muito envelhecido para chegar em 2022 com força. E porque só você olhar ali a idade dos nossos jogadores de defesa, né? O Thiago Silva, eu acredito que não vai jogar a próxima Copa. O Jeromel também não é tão garoto. O Miranda também, o Marcelo também, Felipe Luiz a mesma coisa, né? O Fagner, eu não sei exatamente a idade dele, confesso, mas eu acho que ele também não é tão jovem.
Para o meio campo a gente também vê essa mesma situação, né? Jogadores que estão ali, se não me engano, bem próximos dos 30 anos ou com 30 anos. Então é uma situação aí que tem que ser analisada, né? E se a gente olhar os jovens jogadores dessas funções, a gente também não vê muitas opções, né? Por exemplo, um jogador de meio campo que vem se destacando na parte defensiva é o Arthur, mas eu, pensando em outros aqui, eu não me recordo, né? Na zaga a mesma coisa, a lateral então nem se fala, né? A gente não vê um volume grande de jogadores nessas funções, então é uma situação que a gente tem que ficar de olho. Eu sei que é cedo, a gente está em 2018, a próxima Copa é daqui a 4 anos, mas é uma situação que a gente tem que ficar de olho, né? Porque senão a gente corre o risco aí de fazer uma Copa de 2022 parecida com a da Argentina esse ano, né? Uma equipe muito boa do meio para frente, com Messi, com Dybala, com Agüero, com Di Maria, com o Higuaín, que uns gostam, outros não, mas os números do Higuaín, né, impõem um respeito, né, de qualquer forma. E quando a gente olha ali do meio para trás, a gente vê laterais bem abaixo de uma seleção argentina. A gente vê ali o Otamendi, que uns gostam, outros não gostam, e outros jogadores ali também da defesa da Argentina que não são grandes coisas. A gente olha ali para o meio campo da parte defensiva da Argentina, né? Também com jogadores bem abaixo, né? O Mascherano, que merece todo o respeito pela trajetória dele, mas é um jogador que hoje joga na China e já demonstrava dentro do próprio Barcelona uma queda técnica grande, né? Já não é mais o mesmo jogador do passado, né? Ele acabou voltando para a seleção argentina. Então é uma situação que a gente tem que parar para pensar, né? Nos jovens jogadores da nossa parte defensiva, zagueiros, volantes e laterais, para 2022, porque corre o risco de a gente não ter jogadores numa quantidade suficiente para convocar e chegar forte na próxima Copa, já que futebol hoje em dia não ganha só com a parte ofensiva, né? Você tem que ter jogadores de qualidade na parte defensiva também para conseguir formar uma equipe equilibrada, né? E provavelmente uma situação também do meio campo, da parte ofensiva, melhor dizendo, né? Não do meio campo, da parte ofensiva, que eu acho que a gente tem uma chance aí para 2022 ter um centroavante, como eu posso dizer, um centroavante raiz, né? Vamos dizer assim, um centroavante com reais características de centroavante, né? Um cara alto, um cara um matador, né? Um cara que realmente é um especialista ali da grande área, né? Eu vejo aí o Pedro do Fluminense vindo muito bem, o próprio Viseu do Flamengo. Eu acho que é um jogador que nas oportunidades que teve ele foi bem. Então aí temos aí 2 jogadores para chegar em 2022, é pouco, né? E também não é uma certeza, né? O Pedro começou a jogar esse ano, o Viseu já tem uma historinha aí, acho que se eu não me engano que vem do ano passado, perdeu, enfim, teve uma situação também meio complicada no Flamengo, né? De sair, de ir para, se eu não me engano, para o Udinese, ele acabou perdendo espaço, aí voltou fazendo gols, mas enfim, são 2 jogadores aí que vem se destacando, jovens que podem chegar aí daqui a 4 anos, se tudo der certo para eles, né, tiverem cabeça no lugar, ser aí um dos 2, que eu não acredito que o Tite ou quem for o técnico da seleção vá convocar os 2, né, mas eu vejo aí que são duas possibilidades de centroavantes para a próxima Copa, né. E bom, galera, acho que eu já esgotei o assunto. É isso, valeu, um abraço. E o próximo vídeo provavelmente vai ser sobre o Brasileirão, ou Sul-Americana, ou Libertadores. Ou talvez, quem sabe, se uma surpresa acontecer na Copa, né? Como eu já disse aqui nos vídeos anteriores, eu acredito que agora que o Brasil saiu, o grande favorito é a França. Se não for a França, eu coloco, por exemplo, acontecendo uma final entre Bélgica e a Inglaterra, eu acredito mais na Inglaterra do que na Bélgica, né? Apesar que muitas pessoas, né, numa possível eliminação
da França para a Bélgica, muita gente vai acreditar mais na Bélgica. Eu continuo acreditando na Inglaterra, num confronto com a Bélgica, já num confronto contra a França, eu acredito na França, como eu havia dito. Né? Para mim, a França é a principal favorita para ganhar essa Copa. E a Croácia, eu não acredito que a Croácia vai chegar, eu não acredito que ela vai passar da Inglaterra. Acho que a Inglaterra está mais pronta, tem mais jogadores, né? Tem uma bola alta muito forte. Por mais que a Croácia tenha ali um Modric, um Rakitic, jogadores que têm ali uma capacidade ali no meio campo bem grande, né? Jogadores que se movimentam muito por ali. Eu não acredito muito na Croácia, eu vou de Inglaterra para essa final, do outro lado da chave, né? E do lado da chave do Brasil, do chaveamento do Brasil, eu acredito na França como a finalista e como campeã, e se acontecer, né, assim como aconteceu com o Brasil da França ser eliminada, uma Bélgica e Inglaterra, eu acredito na Inglaterra. E bom, vamos ver o que vai acontecer. Agora sim, fechando o vídeo. Valeu, galera.